A tosse é um sintoma típico do pulmão, mas será que todas elas são iguais? Como diferenciá-las e tratá-las de forma eficaz? Pois é, vem comigo! Chegamos ao outono e muita gente já está começando a tossir. E por que isso acontece? Vamos lá, existem muitas razões para isso. A gente precisa lembrar também, antes de tudo, que a tosse ela é uma condição do Qi em contrafluxo na visão da medicina chinesa. Então o que acontece? O que é isso, né? Cada um dos nossos órgãos internos tem um movimento, tem uma ação, uma função dentro do nosso organismo. Essa função, ela depende da atividade do Qi, ou seja, da energia daquele órgão, tá? Que é o que a gente estuda, trabalha na medicina chinesa. Então a gente vai dar o nome de Qi, né? O nome de energia ou Qi, a função daquele órgão, ok? E aí, quais são as funções principais do pulmão? As duas primeiras delas são governar a respiração, ok? E governar o Qi. Então, ou seja, quando a gente inspira e expira, também a gente está trabalhando aí o nosso nariz e está fazendo com que o nosso pulmão, né, trabalhe pela nossa respiração, certo? E o que acontece é que, então, por conta, né, para manter essa função, aliás, do pulmão, o Qi, ele precisa descer. Então, aí entra uma outra função do pulmão, que é a descida, né, a dispersão e a descida do Qi, ok? Então, os pulmões, eles precisam fazer com que esse Qi desça, ou seja, que a energia desça, para que ele possa entrar aí em comunicação, em trabalho com os nossos rins, tá bom? E aí o que acontece? A tosse nada mais é do que quando o Qi sobe, ou seja, ele ascende ao invés de descer, ok? Ou seja, a função do pulmão não está sendo feita, a função está comprometida nesse caso, ok? E por que pode surgir isso principalmente? Primeiro lugar, pela fraqueza da saúde do pulmão, é a deficiência do Qi, ou seja, quando aquele indivíduo está muito cansado, está se alimentando mal, está sem condição de se recuperar da demanda das atividades do dia a dia, ele vai enfraquecendo, na verdade, né? Entrando num processo aí de deficiência, de declínio, ok? Que na visão da medicina chinesa começa com uma deficiência do Qi do pulmão, tá? Na maioria dos casos. Então, esse indivíduo ele vai ficando um pouco mais fraco, um pouco mais vulnerável, ok? A função do pulmão, propriamente dita, não é realizada, ok? E aí esse indivíduo já vai ficando um pouco mais vulnerável, vai sentindo um pouco de dispneia, que é a falta de ar, pode sentir tosse, mas nesse caso, a tosse, ela é baixa, ela é em caráter agudo nesse caso, porque ela está no início de uma situação, ok? Enfim, e ela não é tão comprometedora, então é uma tosse leve, ok? E é uma tosse seca nesse caso, tá? Muitas vezes, quando esses casos evoluem, né? Ou seja, o indivíduo está com uma tosse seca com frequência, então essa cronicidade, ela implica, né? Numa evolução do quadro de deficiência do Qi do pulmão, que vai para um quadro quase que de secura dos fluidos, ou seja, de deficiência de Yin dos pulmões, tá? A deficiência de Yin, ela vai levando a uma secura dos fluidos, ok? Vai tornando esse indivíduo muito mais vulnerável e ele vai apresentando não só tosse seca, mas também muitas vezes uma voz fraca, ele vai apresentando pele seca e pode desenvolver também uma constipação, por exemplo, que são as fezes secas, tá? Então, pele seca, fezes secas, nariz seco, tudo isso são sintomas de uma deficiência do Yin dos pulmões, ou seja, uma condição mais agravada daquela fraqueza, daquela fadiga, daquele primeiro passo inicial que aconteceu ali de uma deficiência do Qi dos pulmões. Por que eu tô falando isso, que parece até um pouco confuso e difícil? Porque a gente precisa cuidar principalmente da saúde dos pulmões. Os pulmões são os órgãos do nosso corpo, aliás, que precisam estar sempre hidratados e lubrificados. Então a gente tem que estar sempre consumindo líquidos, né, de boa qualidade, no mínimo água, por exemplo, para que a gente possa aí
se reidratar o tempo todo, ok? E atender às demandas do nosso organismo. E o órgão que mais sofre com a secura são os pulmões. E o momento de agora, que a gente está no outono, é um momento muito mais seco. Então, as pessoas que têm ali já uma situação, né, uma deficiência crônica nos pulmões, elas têm rinite, elas têm sinusite, elas têm asma, elas têm condições patológicas já nos pulmões, elas vão ficar mais vulneráveis nesse período do outono, ok? E um dos sintomas que elas podem apresentar inicialmente é a tosse, né? Outro tipo de tosse também que existe é a tosse com expectoração, né? Com muco. E a gente precisa lembrar do muco, que é muito falado dentro da medicina chinesa, né? O muco é algo que é mais difícil de tratar, né? São secreções que a gente acaba desenvolvendo aí no nosso corpo de uma forma patológica, ou seja, gosto de lembrar que existe a condição fisiológica, você precisa de hidratação do seu corpo para promover fluidos corporais. Porém, se o seu organismo ele acumula resíduos, acumula toxinas e não são transformados pela ação de baço pâncreas, eles acabam formando uma condição de umidade, evoluindo para mucosidade. Esse muco ele pode se alojar na região do aquecedor superior, que a gente vai chamar aqui de pulmões, a região também da garganta, tá? Que aí você vai sentir ali uma secreção e vai gerar uma tosse com expectoração. Ou então, esse muco em outros tipos de pessoas, ele desce, ok? Porque ele tem uma natureza pesada, ele desce e vai para a região urinária, por exemplo, tá? Então, existem essas duas condições. Porém, é importante lembrar que sempre a mucosidade é uma condição, é um acúmulo que atrapalha a função dos órgãos internos. E aí, nesse caso, a mucosidade alojada nos pulmões atrapalha a função dos alvéolos, ok? E realmente vai levar aí a um quadro de tosse com expectoração. Normalmente essa tosse, então, nessa tosse, aliás, sai secreção, a tosse é mais alta, muito mais incômoda e pode também evoluir para quadros inflamatórios que vão levar a uma condição de faringite, laringite, enfim, que podem se agravar, podem levar a uma condição de febre e se tornar aí uma questão até infecciosa, tá bom? Então, na visão da medicina chinesa, esses dois quadros patológicos até de mucosidade e de secura, que são até antagônicos, eles podem existir nesse indivíduo que apresenta tosse. O que a gente precisa é analisar qual é o tipo de tosse para trabalhar nisso, né? E na visão da medicina chinesa, as fórmulas magistrais chinesas são extremamente eficientes e eficazes para eliminarem a tosse, fortalecerem a saúde dos pulmões, sem trazerem efeitos colaterais indesejáveis, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que uma das coisas que vocês podem fazer também é tomar o chá de alcaçuz, tá? Ao primeiro sinal de tosse, pode tomar o chá de alcaçuz ou então também para ação preventiva, tá? É claro que muitas vezes a tosse já evoluiu e tudo mais, aí você vai precisar de fórmula chinesa. Só o chá de alcaçuz não vai resolver, mas em caráter de prevenção é maravilhoso e também pode melhorar a sua voz rouca, por exemplo, se você está numa condição aguda, pode melhorar aquela tosse que está no início, não importa a natureza da tosse nesse caso. O chá de alcaçuz, ele tem natureza antiespasmódica, então ele ajuda, né, na saúde dos pulmões e melhora a condição de tosse também, tá? O mundo inteiro conhece alcaçuz, eu tenho ele aqui, ó, para vocês verem. É uma raiz, eu tô com uma raiz seca aqui, ok? Que aí você pode fazer aí a decocção, deixando aí ferver, na água fervente de 5 a 10 minutos no máximo, ok? Pode tomar de 3 a 4 vezes ao dia. Qual que é a dosagem que você faz? Você vai utilizar uma colher de sopa para cada 200 ml de água fervente, tá bom? E assim, você vai tomando chá ao longo do dia para melhorar a sua garganta, a sua tosse e a saúde dos pulmões, tá bom? O alcaçuz, gente, ele é um componente muito importante nas fórmulas magistrais chinesas. Ele já estava lá na matéria médica oriental há alguns séculos atrás, então ele é super estudado, conhecido dentro da farmacopeia chinesa,
já é reconhecido também na fitoterapia brasileira, então a gente pode consumir assim tranquilamente. A única ressalva é: hipertensos não devem utilizar e nem diabéticos também. Por quê? O alcaçuz é de sabor doce e ele é realmente muito doce. Então a minha sugestão é que você não exagere no preparo do chá também nessa quantidade, ou seja, utiliza só ali uma colher de sopa das raízes secas mesmo, né, para fazer um chá bem bacana e bem gostoso de tomar. Esse é o recado de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!